professor, professora, sejam muito bem-vindos a mais uma TPC de LGG. Meu nome é Rosa Lamana, estou formadora EFAP, tenho cabelos grisalhos, pele clara, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma blusa aqui branca com desenhos com flores rosa, uma calça preta e um sapato vermelho. Nossa, precisei até olhar para o sapato para lembrar. E hoje nós estamos aqui com duas amigas, a Ana Laura e a Alexandra. Bom dia! Bom dia, Rosa. Bom dia, professores. Meu nome é Ana Laura, como a Rosa disse, sou formadora EFAP. Hoje estou vestindo aí uma camiseta preta com umas caveiras e umas flores, uma calça preta, tênis preto. Uso óculos, tenho olhos verdes, meu óculos é preto, tô com o cabelo preso e ele é meio comprido. Lê? Bom, tudo bom? Bom dia a todos, né? Eu sou Alexandra Granato, sou professora de inglês da rede, estou aqui como formadora EFAP e eu sou branca, de olhos e cabelos castanhos, eu utilizo uma armação de óculos rosa e hoje eu estou aqui com uma blusa vermelha com algumas florzinhas brancas, calça jeans e sapatos jeans também. Eu não li o e-mail falando da roupa, tá, pessoal? Ela não veio com nenhum tom de vermelho, nem de rosa. Não me avisaram, não li o... Verdade, verdade. Gente, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre metodologias ativas, né? Mas nós vamos trazer exemplos práticos de metodologias ativas nos diversos componentes de LGG, tá? Mas antes a gente tem o nosso diário de bordo, né, Ana? Sim, temos nosso diário de bordo. Só pegar ele aqui. Então, a gente vai dar aí um minutinho para que vocês, professores, separem o material de vocês, para que vocês possam estar anotando detalhes desse nosso TPC, para que vocês possam depois refletir, anotar os principais pontos que chamaram a atenção de vocês. Então, um minutinho aí para que vocês possam estar separando o material de vocês. Muito bom, vamos ver então o nosso percurso da pauta. A gente vai ler os objetivos, entender o que é metodologia ativa, ver os benefícios, o ensino híbrido, a gamificação, storyboard storytelling, a participação da rede e as nossas referências. Os nossos objetivos hoje são apresentar o conceito de metodologia ativa, listar 3 metodologias ativas, que é o ensino híbrido, a gamificação, storyboard e storytelling. E exemplificar essas metodologias pensando em sua utilização no componente de arte, educação física, língua portuguesa, e não está escrito aí, mas língua inglesa também. E antes de começar a falar um pouco sobre metodologia ativa e refletir sobre os benefícios, forma de utilização, a gente vai deixar aí a primeira
oportunidade de vocês estarem contribuindo no chat. Então, uma perguntinha para que vocês respondam: de que maneira as metodologias ativas contribuem com a prática docente? Então, você, professor, que está aí na sala de aula, que trabalha com os seus estudantes, de que forma que você vê a metodologia ativa contribuindo para a sua prática docente? A gente vai dar aí 3 minutos para que vocês possam responder no chat para a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a participação de vocês no chat. A gente tem várias interações aqui e eu vou estar citando algumas. Então, temos aqui, acho que do professor Simonal Vesfer, auxiliar na aprendizagem do aluno, criar formas para ele refletir e aprender de formas diferentes e dinamizar as aulas. Protagonismo, vamos ver o que mais tem aqui. Motivar o aprendizado de maneira significativa e diversificada, diversificar as aulas e o engajamento dos estudantes, professor Ronaldo. Professora Alessandra, interação, diversificação, professora Rosimeire, autonomia do estudante e engajamento. Temos aí, se utiliza metodologias ativas como complemento das aulas tradicionais, professor Wilson. Melhorar o intelecto do estudante, assim ele avança também em outras atividades, professora Maria Solange. Então, temos várias contribuições de como a prática da metodologia ativa contribui para a prática docente. Uhum. Nós temos um comentário aqui da professora Marcela, que ela fala que quando há interesse do aluno, gera interação. Então, professora, a metodologia ativa, que na realidade é uma abordagem, a gente já vai explicar isso, ela veio justamente para fazer com que o aluno, com que a gente consiga despertar o interesse desse aluno. É fácil? Não, não é. Então, eu vou dar um exemplo aqui, tá?
Quando eu comecei hoje, eu comecei dizendo que nós íamos falar sobre metodologias ativas. E uma coisa que a gente sempre discute é que, meu Deus do céu, de novo nós vamos falar sobre metodologias ativas. A gente já falou disso 1 milhão de vezes. E é verdade. Então, você que está aí do outro lado, professor, professora, pode olhar para isso e falar assim, de novo. Não é interessante, vocês não vão ficar interessados porque vocês já ouviram disso milhões de vezes. Então, o que foi que eu disse? Na TPC de hoje, nós vamos trazer alguns exemplos práticos de metodologias ativas. Como é que a gente pode fazer isso nos nossos componentes? Até por isso que a Alexandra está aqui, porque a Alexandra é do componente de inglês, né? E ela vai trazer uma sugestão de uma das metodologias ativas para isso. Então, por que que eu já expliquei isso logo de cara? Justamente para gerar o interesse em quem está do outro lado e já ouviu 1 milhão de vezes falar sobre metodologias ativas. A gente vai conseguir 100%? Claro que não, né? Impossível a gente conseguir 100%. Mas quando a gente olha para esse estudante, pensa no que interessa a ele, né? O que é da vivência dele. E isso vocês podem ver, por exemplo, num filme que eu assim, tenho uma paixão muito grande, chamado Meu Adorável Professor, que é um professor, um compositor de música clássica, que vai dar aula porque ele precisa sustentar a família. Ele não vai dar aula porque ele escolheu a profissão de professor, né? Ele vai dar aula porque compor as músicas não está gerando renda para ele sustentar a família. E quando ele começa a ensinar a música clássica, os alunos não têm o menor interesse. Por quê? Porque eles estão em outra época, na época do hip hop, na época de outros estilos musicais. E com o tempo ele percebe isso e para ele gerar o interesse, ele começa a contar a história da música no sentido inverso. Então ele traz primeiro a música de interesse dos estudantes e vem vindo até chegar na música clássica. Aí ele prende a atenção dos estudantes. Metodologia ativa é mais ou menos isso, né? É a gente encontrar caminhos. Como eu disse, não é fácil, né? Não é simples. Por isso que a gente está sempre falando de metodologia ativa para poder ajudar vocês da melhor forma possível. A gente vai atingir também 100% dos professores? Também não. Assim como vocês também não vão atingir 100% dos alunos, né? Porque não é simples. Mas é uma forma. Então, a metodologia ativa é justamente para despertar o interesse e fazer o aluno se envolver no trabalho. Mas vamos lá, só recordar o que são essas metodologias ativas. Elas são estratégias que elas vão estar centradas nessa participação desses estudantes, de forma efetiva. Ele não vai ser só o ator passivo desse processo, né? Ele vai aprender de uma forma mais flexível, ele vai dar a metodologia ativa vai dar ênfase para a necessidade deste aluno, ele vai entender para que serve aquilo na vida dele, né? Porque às vezes a gente explica um determinado conteúdo e ele não vê aonde que vai isso na vida dele. E tudo isso com a orientação do professor, tá? A gente fala metodologia ativa, mas na realidade metodologia ativa é uma abordagem. Por que que é uma abordagem? Porque está cheio de metodologias dentro dessa abordagem. No próximo slide, por exemplo, a gente pode ver o que está envolvido dentro dessa abordagem ativa ou dessas metodologias, né? O aluno vai ser o centro do aprendizado, ele vai desenvolver a autonomia, ele não chega autônomo, tá? Ele não chega um aluno reflexivo, ele não chega um aluno que consegue trazer aquela questão para resolver os problemas da realidade dele. Ele não sabe trabalhar em equipe, ele ainda não é inovador, tá? Mas a metodologia ativa, ela vai proporcionar o desenvolvimento de tudo isso. E o professor, ele vai ser o mediador, ele vai ativar tudo isso no aluno, tá? Que também não é fácil, né? Porque a gente aprendeu numa outra perspectiva. Eu mesmo, meus cabelos brancos aqui, eu aprendi no momento em que o aluno tinha que ficar sentado de boca fechada. O dia que eu levantei na 3ª série para dizer para a professora, professora, o meu caderno acabou, porque os cadernos ficavam tudo no armário dela, ela me catou pelo braço e jogou na cadeira.
né? A gente não podia levantar nem para isso. E eu não tinha como fazer a minha lição. Então, olha só como eu aprendi. Então, para mim também, aprender essas abordagens, essa abordagem, né? Esse monte de metodologias que faz o aluno ser o centro de todo esse processo de aprendizagem, não foi simples. E eu ainda me considero aprendiz, ainda estou aprendendo. Ô, né? Rosa, e um detalhe, né? A gente vem de um processo de formação profissional também que não utilizava metodologias ativas. Exatamente. Né? Então, a gente também foi treinado na faculdade a não vivenciar tantas metodologias ativas. A gente não vivenciou quando a gente era estudante, né? No ensino médio, na formação básica, e na nossa formação profissional também não. A metodologia ativa, ela tem entrado agora nas universidades, né? Há pouco tempo. Então, para a gente também é um pouco difícil, a gente pensa, né, tem algumas dificuldades, mas as metodologias estão aí, elas são essenciais para que nossos estudantes possam aí entrar e desenvolver suas habilidades tanto na vida pessoal, mas também quanto na vida profissional deles, né, na sequência da vida deles em diante. Então, a gente precisa desenvolver e trabalhar as metodologias ativas. E daí a gente vai para o próximo slide, onde a gente vai falar um pouco sobre esses benefícios das metodologias ativas. Lembrando, como a Rosa falou, a gente está relembrando para vocês, porque é um assunto que a gente já falou várias vezes. Então, quais são os benefícios? A criatividade e a confiança, a empatia, a resiliência, porque eles vão estar ali desenvolvendo, então, eles vão estar em contato muito próximo um com o outro, responsabilidade pessoal e social, desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento do pensamento crítico, autonomia e proatividade, senso de coletividade, isso a gente precisa muito desenvolver nos nossos estudantes. Hoje, com o acesso à internet, muitos eles vão ficando sozinhos, isolados, e esse senso de coletividade necessita ser reativado nos nossos estudantes. Ativação das redes cognitivas e sensoriais, aprimoramento para a resolução de problemas, trabalho em equipe e engajamento. Então, olha quanta coisa a gente desenvolve quando a gente trabalha nossos conteúdos a partir das metodologias ativas. Então, ela está aí, a gente está num mundo diferente, a gente não teve essa formação, mas a gente precisa entender que nossos jovens de hoje não são os mesmos jovens lá atrás que faziam parte da nossa formação, né? Com certeza. E trazem um monte de dificuldades também, quantas dificuldades. Muitas. Eles têm muita coisa na palma da mão, mas não sabem lidar com isso. Mas não sabem lidar, né? Verdade. Então, assim, a gente precisa pensar não só no desenvolvimento dele como estudante, mas no desenvolvimento dele como pessoa que vai crescer, vai trabalhar, cidadão, responsável, social. Né? Senão eu acho que eu cortei a Alexandre. Não, na verdade, eu vi aqui um comentário aqui do Ricardo, ele perguntando, falar isso mesmo. Esses benefícios já foram mensurados ou são apenas por hipótese? Eu vou pegar o caso aqui, por exemplo, da sala de aula invertida, né? Que a gente tem aí, né, vários estudos, e principalmente o Bergman, que vai trazer isso na parte teórica para a gente. E sim, ele faz a coletagem, ele faz um estudo profundo desse tipo de metodologia. Então, a gente pode encontrar em alguns livros, em alguns autores específicos, a mensuração dessas metodologias, porque ele vai trazer, ele vai estudar, né, os benefícios daquela metodologia que está sendo aplicada. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava lá no ensino médio. Gente, eu sou muito ruim para disciplina de exatas, sou péssima. Física, então, um terror. E a professora era aquela professora tradicional, né? Ela tinha a sua aula expositiva e eu, obviamente, não aprendia nada. E um dia ela deu um trabalho para a gente fazer e a gente tinha que trazer alguma coisa de física e explicar aquele conceito na hora que ela fosse olhar. E aí nós tínhamos o dia da exposição, que foi no sábado, lá estava o nosso grupo, lá vem a professora, né, com o caderninho dela fazendo anotações. Quando ela chegou ali, o que nós tínhamos escolhido era até um negocinho que tinha na casa de uma colega, que eram umas pazinhas de ventilador em cima, embaixo você punha uma vela
E aí, conforme você acendia a vela, essas pazinhas começavam a girar. Eu sempre fui péssima em física. E ela fez uma pergunta. Ela falou assim, por que as pazinhas giram? E eu falei para ela assim, porque a vela acesa aquece o ar e cria-se um movimento, esse ar sobe, né? E aí ele acaba movimentando a pá, que era a resposta correta. Gente, eu sempre fui péssima, mas eu aprendi ali com aquela experiência, com aquele mecanismo que a gente tinha trazido. Eu nunca mais esqueci disso. A professora utilizou metodologia ativa? Utilizou quando ela fez perguntas, né? Você pode fazer pergunta para o seu aluno, para o grupo, mesmo que ele esteja no caminho certo, você pode fazer pergunta para ele aprender, por exemplo, a argumentar. E quando ele argumenta, é uma coisa que ele aprendeu, que ele sabe, ele conseguiu refletir sobre aquilo e ele não vai esquecer. Isso é uma metodologia ativa. Então, metodologia ativa, não necessariamente eu preciso ter uma tecnologia plugada, tá? Eu posso trazer a metodologia ativa com perguntas, por exemplo, com os meus estudantes, fazendo eles refletirem a respeito disso. Tem um vídeo do professor Moran no Movimento Inova, se não me engano, não sei se 2020 ou 2021, acho que 2020, vale a pena vocês assistirem. Ele traz justamente esta questão das perguntas atuarem como metodologia ativa dentro do processo de aprendizagem. A gente tem a instrução por pares, né, que também trabalha muito a questão das perguntas e dos estudantes refletirem entre pares e argumentarem um com o outro sobre a sua ideia, né? Como eu posso dizer? A sua definição. Então, um tem que convencer o outro do que colocou ali e respondeu. Então, a instrução por pares é uma metodologia ativa que usa essa questão das perguntas que a Rosa está falando aí também. Das perguntas norteadoras, como o professor Alexandre colocou. Então, gente, é isso que a gente até vai aprender depois, né? O que em outra ATPC, a gente vai aprender o que é técnica, o que é método, o que é metodologia. Pergunta norteadora, por exemplo, é uma técnica dentro de uma metodologia, tá? Eu posso utilizar essa técnica em várias metodologias. E aí, como aplicar, Ana? Então, quando a gente vai falar de metodologia ativa, a gente tem que pensar em três pontos principais. Então, o que ensinar, então eu tenho que pensar qual o tema, conteúdo, o que eu quero abordar, o que eu quero que meus estudantes realmente conheçam e aprendam ao final daquela aula. Para quem ensinar? Eu acho que essa é a pergunta principal. Para quem? Qual é o meu público? Né? Quais são as suas características? Adianta eu dar uma aula invertida para um aluno de primeiro ano, Rosa? Não. É complicado, né? Então, assim, né? O aluno de primeiro ano, ele não tem autonomia ainda de estar estudando em casa sozinho, de estar podendo fazer reflexões para depois vir discutir numa sala de aula. Então, também tem que entender se meu público ele está maduro para a aplicação daquela metodologia ativa, certo? Porque se ele não estiver maduro, se ele não tiver conhecimentos básicos para a aplicação daquela metodologia ativa, ela vai dar errado. Então, eu preciso também pensar na maturidade do meu público e qual metodologia eu vou usar. E como eu vou ensinar, qual a melhor estratégia, qual a melhor metodologia, né? Qual o melhor recurso tecnológico. Vou utilizar recurso plugado, vou utilizar recurso desplugado. O que eu vou utilizar? Qual metodologia eu vou utilizar? Então, eu tenho que pensar nesses três pontos. Meu público, né? O que eu vou ensinar, qual o conteúdo e o que eu quero atingir com aquele conteúdo. Qual é o meu público, se ele está maduro para vivenciar aquela metodologia que eu escolhi e o que eu vou ensinar. Então, qual a melhor metodologia e qual a melhor estratégia. Ou até as técnicas que eu uso dentro dessa metodologia, né? Então, de repente, eu estou utilizando uma metodologia ativa e teve gente que pediu exemplo. Calma, gente, a gente já chega lá, né? E a questão de não ser novidade, vocês vão perceber que em metodologia ativa tem um monte de coisa que vocês já fazem. É que a metodologia ativa, ela só vai estruturar o que vocês já fazem na sala. Vai trazer algumas coisas novas? Vai trazer algumas coisas novas. Então, é uma estrutura que tem. E a gente, às vezes, deixa de olhar para essa estrutura, Exatamente. né? E o que muda, principalmente, é o olhar, né? Porque a gente traz essa questão de olhar e sistematizar aquilo que eu estou fazendo. Porque, muitas vezes, não vai dar certo.
né? A gente precisa falar isso. Às vezes não vai dar certo com uma turma e vai dar certo com a outra. Exatamente. E aí eu preciso sistematizar isso, né? Eu preciso pensar por que não deu certo, onde foi, né, ali o problema que eu posso corrigir e tentar de novo, né? Porque não é fácil, Sim, não é uma coisa que a gente está tão acostumado a fazer de um jeito, e aí para mudar a gente precisa fazer, né, e às vezes tentativas. você prepara a aula, pensa em todas as estratégias, na hora que você chega lá, que você vai aplicar, não dá certo. Né? Então, por que não deu? Então, vale também a reflexão por que não deu certo. Né? Então, pensar nesses pontos, no objetivo, na maturidade dos meus estudantes, na forma de aplicação, às vezes a estratégia que você utilizou para aquela sala não deu certo, então vale também a reflexão. O professor aqui, Alexandre, falou sobre os agrupamentos produtivos utilizados no primeiro ano, são metodologias ativas. São metodologias ativas, sim. Então, quando eu penso no agrupamento produtivo, eu estou pensando em N fatores que na hora que eu agrupar aqueles estudantes, vai favorecer a aprendizagem de cada um. Então, é uma metodologia. E, por exemplo, esses agrupamentos são técnicas que a gente usa em várias metodologias. Sim. Então, eu posso fazer, por exemplo, um agrupamento, um grupo de alunos, dividir a turma em grupos por afinidade. Eu posso dividir esse agrupamento pelo nível de conhecimento, pelo nível de habilidades já desenvolvidas, lógico, a gente não vai falar para o estudante, né? Que é o que o professor está falando, que se usa nos primeiros anos, mas que a gente usa também em todas as séries e que é muito rico utilizar isso. E aonde eu vou tomar cuidado, porque ele traz toda a questão de Vygotsky, né? Esses agrupamentos produtivos. Eu não vou pegar um aluno que sabe muito com um aluno que sabe muito menos do que ele. Eu vou pegar num nível próximo. Se eu pego assim, ó, essa diferença enorme, esse que sabe mais vai fazer tudo sozinho. E esse aqui não vai fazer nada, porque ele não vai conseguir entender e discutir e aprender. Então, eu tenho que pegar num nível próximo. É muito interessante também esse agrupamento produtivo. Mas, Ana, vamos lá para a prática, que o pessoal está ansioso. O que é um ensino híbrido? Então, vamos lá. O ensino híbrido, ele faz a união do offline, né, do presencial, com o online virtual à distância. Então, ele permite a integração das tecnologias digitais para potencializar o processo de aprendizagem. Há momentos em que os estudantes estarão sozinhos e em grupos e com o professor. Também se destaca a flexibilidade, a mistura, o compartilhamento de espaços, tempos, atividades, públicos, materiais, técnicas e tecnologia. Existem inúmeras possibilidades de combinações, arranjos e atividades. Então, o ensino híbrido é eu mesclar locais, mesclar formas, né? O estudante está podendo estudar lá na casa dele, ou então num grupo, ou até dentro da escola, mas em outro espaço, né? Então, o ensino híbrido, ele dá essa flexibilidade. Mas eu não posso esquecer que o ensino híbrido todas as atividades têm um produto final único. Né? Então, eu vou pedir, por exemplo, em arte, vamos lá com o exemplo lá da área de arte. Em arte, eu vou trabalhar a questão da dança. Então, eu vou trabalhar cada movimento corporal, né? Os planos, vou trabalhar o plano baixo, o plano médio, o plano alto. Como é que eu trago o ensino híbrido para isso? Em algum momento, esse aluno pode estudar essa questão dos planos em textos. Podem ser textos desplugados, podem ser em livros, podem ser em revistas, não precisa necessariamente ser na internet. Como pode também ser plugado, eu preciso mesclar o plugado e o desplugado. Num outro momento, ele vai assistir uma apresentação de dança e ele vai tentar identificar onde estão esses planos, né? Em que momento os dançarinos utilizam o plano médio para expressar o quê, né? Em que momento ele vai utilizar o plano alto, em que momento ele vai utilizar o plano baixo. Depois, num outro momento, eles vão experimentar isso, né? Eles mesmos vão fazer movimentos de danças que eles gostem, por exemplo, né? Não necessariamente precisa ser aquelas danças clássicas que a gente conhece, mas pode ser, por exemplo, um hip hop. Né? Por que não? Então, quais são os níveis que eu vou ter nessa dança? O que essa dança vai trazer de informação, né? De informação da minha época, da minha cultura, do meu modo de ser?
Então, olha, eu trabalhei o plugado e o desplugado dentro do ensino híbrido na área de arte. O fechamento vai ser o quê? O fechamento eu posso ter uma apresentação de seminário sobre o que eu aprendi desses planos. Eu posso fechar, por exemplo, com uma dança e uma explicação sobre esses planos dentro dessa dança que eu escolhi, de uma coreografia que eu e o meu grupo criamos. Então, todas as atividades fecham numa única atividade final, tá? Então, isso é ensino híbrido. Eu posso pedir para pesquisar em casa, eu posso pedir para pesquisar na escola, né? Na minha aula, eu conduzo essa pesquisa, eu vou explicar o que é que ele vai ter que procurar nessa pesquisa, se essas informações, como é que eu sei se essas informações são verdadeiras ou não. Então, tudo isso eu trago para dentro do ensino híbrido com um produto final único para todas essas atividades, tá? Que é uma coisa que vocês já fazem. Com certeza. Né? E aí a gente tem a gamificação. Sim. E o que é gamificação? É o uso de elementos e técnicas e design de jogos em contextos de não jogos. Então, utiliza componentes de jogos para promover disputas com pontos, rankings, prêmios e qualquer elemento da mecânica do jogo, para diferentes atividades, tornando-as mais divertidas e promovendo engajamento. Quem aqui nunca viu um estudante vidrado num jogo de videogame, ou então lá em casa, ou tem um filho que não sai do jogo, né? Não sai da tela do videogame? O porquê que acontece isso? Porque o videogame ele causa engajamento, ele tem um desafio, tá? Então, quando eu falo sobre gamificação, eu falo de trazer elementos do mundo dos jogos, dos games, tá? Para dentro das nossas salas de aula. Então, como que eu vou trabalhar isso? Eu não preciso trazer todos os elementos. Eu posso trazer um elemento de cada vez. Então, eu posso trabalhar uma atividade e dar pontuação para os grupos, né? Eu posso trabalhar a partir de ranking. Então, eu posso trabalhar a partir de pontos, disputas. Então, quando eu trago esses pequenos elementos que estão dentro dos jogos para dentro da sala de aula, para dentro da minha atividade, eu também promovo o engajamento. Todo mundo gosta de uma disputa, de uma diversão, né? Só que ela tem que ser feita de forma empática, com respeito. Então, você também tem que trabalhar todas essas questões com o estudante, primeiramente, antes de usar a gamificação. Nós, eu vou falar um pouco da minha área, que é a educação física. Nós, de educação física, trabalhamos muito essa questão da gamificação, mesmo sem saber que a gente trabalha a gamificação. Tá? Então, a gente pode estar trabalhando atividades diversas com os estudantes, como atletismo, o próprio futsal, futebol, os esportes, né? Os jogos pré-desportivos, trazendo esses elementos de pontuação, de ranking, de desafio, tá? Para dentro das nossas atividades. Assim, a gente torna ela mais lúdica, mais atrativa e engaja mais nossos estudantes. Uhum. E pode ser feito em qualquer componente. Não, e aqui inglês está em casa, né? Está em casa. Está em casa, inglês aqui. Na verdade, assim, eu sempre, né, comento, eu aprendi inglês jogando videogame, né? Porque na época, né? Não vou falar quantos anos eu tenho, mas na época a gente tinha videogame ou em inglês ou em japonês, tá? Não existia em português. Ou você jogava em inglês ou você jogava em japonês. E para passar as fases, para você continuar ali no jogo, você tinha que aprender alguns vocabulários, é óbvio, porque senão você não conseguia seguir o jogo. Então, quando a gente fala de gamificação, a gente fala de ensino de língua inglesa. Tem muitos jogos hoje, muitos aplicativos, muita coisa que é bacana, né? A gente tem ali o WordWall, por exemplo, que a gente consegue criar jogos, né, para as aulas. Então, aqui realmente o componente de língua inglesa, desde um jogo que a gente traga, que eles podem criar, inclusive, né? Uhum. Isso era muita que eu fazia em sala de aula, né? Então, a gente criava lá os cards para a gente jogar, a gente criava elementos, né? O jogo de tabuleiro, por exemplo, é um jogo que a gente cria bastante para aprender o componente de língua inglesa. O caça ao tesouro. Caça ao tesouro, que dá para ser adaptado a qualquer componente, também é uma forma de você trazer esses elementos dos jogos. Eu queria até ler alguns comentários. Olha, a Rita fala que as aulas dela não são ruins, embora ela precise ainda de mais engajamento e entusiasmo.
que ela está falhando com os estudantes. Ela gosta muito de metodologias ativas, mas preparar 10 aulas diferentes toda semana é um desafio para quem tem um computador desatualizado e internet lenta. Algumas salas ficam prejudicadas. Rita, o que eu tenho a dizer para você é, eu considero que todos os professores, todos, sem exceção, todos os professores, eles trabalham muito bem. Né? Porque a gente tem inúmeras situações e aqui também a gente pode parecer que a gente tem tudo, mas a gente não tem, né? Cada lugar tem assim um nível de cobrança e um nível de trabalho que precisa entregar, que às vezes precisa de mais coisas que a gente não tem. Quantas vezes a gente, para fazer formação presencial, teve que trazer coisa da nossa casa? Para a TPC, a gente traz coisa da nossa casa. Então, assim, é parte do processo. Então, assim, você está interessada neste trabalho. Então, atingir todo mundo você não vai atingir. Nós aqui não estamos atingindo. Eu estou olhando aqui, ó, tem gente perguntando de folha de pagamento, de live de secretário, tudo coisa que a gente não tem como responder, porque a nossa atuação aqui é outra, né? E nós também não estamos atingindo todos os professores. Aqui, pelos comentários deles, a gente vê. Como eu disse, a gente não vai conseguir atingir 100%. E a gente tem inúmeras outras dificuldades pessoais, né? Você, por exemplo, tem um computador lento, outros têm alguns problemas pessoais em casa que vão dificultar o nosso trabalho. E isso é naturalmente, né? Uma coisa natural, é plenamente aceitável. Mas a gente continua trabalhando. A Marcela falou assim que não dá certo na sala. Marcela, não sei se não dá certo, né? Eu, quando trabalhava na sala, dava. Algumas coisas davam certo, outras não. Só para você ter uma ideia, uma vez a diretora sugeriu, para segurar um pouco a indisciplina desses estudantes, o que ela pediu? Que a gente testasse, colocar por ordem de chamada. Para mim deu certo, para outro colega já não deu na mesma turma. Será que o problema estava na ordem da chamada? Ou será que o problema era outro? Teve uma outra turma que eu fiz por ordem de chamada, até metade da sala deu certo, a outra metade não deu, porque a ordem de chamada, os grupinhos ficavam juntos do mesmo jeito, então eu tive que fazer. Cada turma é uma turma, né? Cada realidade é uma realidade. A gente precisa experimentar, e quando a gente experimenta uma metodologia, a gente precisa olhar, uma coisa não deu certo, por que ela não deu certo e o que eu posso fazer para aquilo melhorar um pouco, que é o que a gente faz aqui, né? Aquela questão que foi falada anteriormente, da questão da maturidade, muitas vezes, na metodologia que você vai utilizar, com a turma que você vai utilizar. Então, também tem essa questão. Muitas vezes você prepara uma metodologia, uma aula excelente, mas a turma ainda não está madura. Daí você vai falar assim, mas eu fiz essa mesma aula no outro segundo ano. E deu certo? Por que nesse segundo ano não dá certo? E, gente, então, são pessoas diferentes. Só um pouquinho, Rosa. Gamificação, pessoal, você pode utilizar ela tanto plugada quanto desplugada, sim, tá? Só para deixar bem claro aqui, você pode fazer a utilização de jogos, games, dentro da sala de aula. Se você tivesse recurso para isso, beleza. Se teu estudante, você sabe que você consegue lá, tranquilo. Senão você pode transformar a gamificação de uma forma desplugada. Eu mesmo trabalhei gamificação, os jogos de esportes, o e-games, né, com os meus estudantes de atletismo. Então, eles jogaram ali primeiro no computador, depois a gente partiu para a gamificação desplugada. Só para responder duas perguntas aqui. Uma, me perguntaram se o chat GPT atrapalha. No meu modo de pensar, não. Porque quando você joga no chat GPT, ele te dá um monte de informações, mas você tem que averiguar essas informações, tá? A gente, quando foi fazer um trabalho sobre técnica, método e metodologia, a gente jogou no chat GPT, ele bugou, ele não conseguiu responder, né? E tinha várias questões equivocadas. E ele não traz referência bibliográfica. E é uma forma de você trabalhar a questão de pesquisa. Isso, né? Exatamente. Análise de dados com os estudantes. Então, também é você olhar para o recurso e tentar tirar algo de bom dentro dele para o aprendizado dos estudantes. E alguém me corrigiu aqui, olha, níveis e não planos. Desculpa, viu, gente? E a pessoa colocou bem legal, ó. Planos são bidimensionais e níveis são tridimensionais. Então, obrigada aí para Gessi ou... Não,
para o Gessivaldo, desculpa, para o Gessivaldo. Obrigada aí, Gessivaldo. Rosa, estão perguntando aqui o que é chat GPT. É um chat, é chat mesmo, você clica, escreve uma pergunta e ele vai te dando toda a resposta daquilo em forma de texto, tá? É um chat autoral, porque ele vai pegar as informações nos outros sites e ele vai trazer de uma forma autoral. Só que ele não traz bibliografia e muitas vezes ele traz, por exemplo, técnica, quando a gente perguntou, ele trouxe a técnica não voltada para a parte pedagógica, ele voltado para a parte administrativa, então para a gente não serviu. Então por isso que você pode até ensinar o seu aluno a utilizar o chat GPT, e ensiná-lo a verificar se aquelas questões estão apropriadas para o que ele vai trabalhar, para o que ele vai responder e aonde estão aquelas informações para ele trazer bibliografias. Né? Existem hoje vários recursos tecnológicos, então a gente tem que só observar a utilização dele e encaminhar para que nossos estudantes façam bom uso desse recurso. É isso aí. Então vamos agora para o Storyboard Storytelling, que nós estamos estourando aí, eu já fiz até sinal para a Ana. E eu quero ouvir a Alexandra. O storyboard, né, é considerado então um script, né? Então a gente vê muito em animação, né? Quando tem lá, parece uma história em quadrinhos, né? É um quadro realmente com vários quadrinhos e que tem uma sequência, né? E essa sequência, ela é muito interessante da gente saber as posições. Então, por exemplo, quando vai se gravar uma cena, né, a gente sabe exatamente quais são os pontos, como que a câmera tem que estar voltada. Então, esse storyboard ele é muito utilizado, né, para a gente visualizar aquilo que a gente quer. E a gente pode utilizar tanto nas aulas de inglês quanto nas aulas de português, para que a gente possa, primeiro, criar, é uma abordagem totalmente criativa aí, né, onde eles vão contar uma sequência, uma história, né, uma sequência ali, e aí eles vão desenhar, ou pode ser também, né, recortado, alguma forma de visualizar a cena antes de gravar ou antes de colocar em algum aplicativo aí, né, de animação que a gente possa utilizar. Então, os textos são inseridos, as imagens, também os áudios e recursos que vão ser utilizados para que a gente possa ter uma visualização. Isso é bem bacana da gente trabalhar aí quando a gente está falando de uma narrativa. A gente pode trazer, por exemplo, um conto, né? Eu trago lá um conto que eles estão trabalhando, que eles já leram, que eles já estão estudando aquele conto e falo para eles, agora a proposta é colocar esse conto num storyboard, por exemplo. É bem bacana. Gente, a gente tem alguns comentários. O André está dizendo assim, o Estado não paga nem o piso correto do magistério e ainda quer exigir metodologias ativas. Então, em primeiro lugar, ninguém está exigindo nada. A gente está propondo soluções, possibilidades, né? Segundo lugar, nós professores somos pagos para ajudar os nossos alunos a aprender. E aí as pesquisas vão trazendo metodologias e abordagens mais modernas, onde a gente pode envolver todos os estudantes. Essa é a nossa obrigação. Não importa se a gente vai usar a metodologia ativa ou a metodologia tradicional. A nossa obrigação é ensinar e ajudar para que o aluno aprenda. E as possibilidades que a gente traz aqui envolvem também as metodologias ativas, que são as mais modernas e que a própria ciência provou que tem como abordar mais estudantes nessas metodologias, tá? A Yara diz que a gente não deu exemplo das aulas, então eu não sei o que é exemplo de aula, porque eu dei exemplo de metodologia de ensino híbrido na aula de arte, a Ana falou de gamificação em educação física e a Alexandra também. Agora a Alexandra trouxe o storytelling, então eu acho que eu não entendi, tá? É bem interessante, né, os aplicativos que tem aí, né, na tela, que a gente pode utilizar para várias aulas, aí fica uma criatividade, né? O espaço da TPC, o espaço de formação do professor, né, para que a gente possa despertar aí algumas ideias, algumas sugestões, né?
Pode ser que eu não consiga utilizar, pode ser que eu consiga utilizar. Então, como a gente está falando com uma rede muito grande, com diversas realidades, a gente traz aqui um pouquinho de cada coisa. Então, e uma outra questão aqui, ó, a adaptação de uma atividade pela falta de internet deveria ser esporádico e não rotineiro, pois se sempre adaptarmos, nunca se preocupam em implementar o acesso aos alunos. Então, deixa eu explicar uma coisa, ninguém aqui trouxe a adaptação. A computação desplugada não é adaptação ou alternativa para a computação plugada, tá? Ela é uma metodologia, sim, para desenvolver o trabalho em sala de aula, e o próprio MIT traz a abordagem da aprendizagem criativa do Resnick, que é para além da infância, que é do Jardim da Infância, né? Ele traz essa abordagem para todos os níveis e séries e é sempre com várias questões desplugadas. Então, o desplugado não é adaptação. Seria bem interessante vocês darem uma olhadinha na tese do professor Christian Breckman, uma tese de 2017, que ele traz, inclusive, a questão do desplugado. Do Rio Grande do Sul. É bem interessante, vale a pena, viu, pessoal? Dá uma olhadinha. Então, estamos chegando ao final. Sim, a gente tem aí, só para terminar, os aplicativos depois para vocês acessarem de gamificação e os aplicativos para a prática do storyboard, storytelling, aí da forma plugada, tá, pessoal? Mas nada, só vocês olharem o aplicativo, vocês vão ter ideias para a parte desplugada também, certo? E a gente vai ficando por aqui com as nossas referências, então a gente traz Baci e Moran, né? E também entenda sobre a gamificação e como aplicar em sala de aula. Espero ter contribuído um pouquinho para a formação de vocês e para a reflexão de vocês. E até mais, né? Até mais, pessoal. Até mais, gente.